Seja bem-vindo a essa aula que nós vamos falar de farming e de impermanent loss, perda permanente, como que funciona esse tipo de modalidade, né? O processo de farming é o mais utilizado para obter renda passiva, mas eu gosto muito de trazer essa informação porque é um risco que você está suscetível, independente da plataforma, independente da rede que você esteja usando, seja Ethereum, seja Cronos, Binance Smart Chain, qualquer pool de liquidez está suscetível a esse tipo de risco. Então eu preciso que você entenda um pouquinho de como que funciona o farming para entender o permanent loss, para você também medir o grau de risco de determinados ativos. Para isso, vou chamar aqui nossa tela, nosso querido iPad, para que a gente possa juntos aqui visualizar como que funciona o processo do farming, como que funciona essa questão do impermanent loss. Bom, juntos aqui então, nós temos o impermanent loss, questão que cai muito em farming, né? Nós temos aqui um token A, um token B, e eu vou simular o que seria o processo do farming, né? O processo de farming nada mais é do que uma modalidade, tá, automatizada do que a arbitragem. O que é arbitragem? Ela nada mais é do que o processo de você comprar um ativo, vender esse ativo em um outro lugar com um preço um pouco mais atrativo, ou você ficar comprando e vendendo entre dois pares de moeda. E você vai usar essas diferenças de preços e essas variações para acumular mais ativos de um e mais ativos de outro, para que no bolo você tenha mais dinheiro. Tá? Então, como é que funciona esse processo de farming na prática? Normalmente nós sempre temos dois tokens, né? O token A e o token B. Então nós temos aqui, ó, token A, token B. E aí agora a gente vai entender como que, de fato, o token A ou o token B se beneficia com o processo do farming. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é isso aqui, ó. O token A, vamos considerar aqui o token CRO da Crypto.com e o token B vamos considerar o MMF, né, que é um token aí da corretora mais conhecida aí dentro da rede Cronos. Quando eu estou fazendo o chamado farming, quando eu estou provendo liquidez e fazendo o processo de farming, nós temos a seguinte questão. Quando a gente faz o processo de liquidez, né, como você já deve ter aprendido, você vai colocar determinados ativos para prover liquidez naquele par de moeda. E quando você faz o farming, você vai prover liquidez arbitrando os preços dos ativos. Então, provendo liquidez, você ainda vai tentar se beneficiar da alta e da queda daqueles ativos de forma automatizada para acumular mais dinheiro. Por isso que é muito comum as pools de farming pagarem mais do que as pools simplesmente ali de prover liquidez. Tá? É importante você ter uma questão dessa. E também outra questão é que o farming sempre vai levar em consideração duas moedas, nunca uma única moeda. Então você pode até fazer o staking de uma única moeda, como o próprio MMF, como a própria CRO, e a taxa vai ser, sei lá, 10%, 20%, 30% ao ano. Agora, quando você junta as duas, prover liquidez e ainda vai arbitrar essa diferença de preço automatizada entre elas, aí sim a gente está falando que você vai ter uma remuneração muito maior. Então, no processo aqui do farming, seria como se nós tivéssemos aqui 1000 MMFs e também vamos considerar aqui 500 CROs. Tá? Vamos considerar que a MMF está 0,5 e a CRO ela está valendo $1. Tá? Isso aqui são todos números hipotéticos, só para facilitar a conta, tá, pessoal? O que o processo de farming ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai fazer o processo de arbitragem automatizada. Isso significa que conforme, por exemplo, o preço da MMF for diminuindo, ele vai aproveitar CROs para vender, então ele vai fazer dinheiro. Para quê? Para pegar esse dinheiro, tá? Para pegar esse dinheiro aqui e ele vai simplesmente comprar mais MMFs. Tá? Então ele vai fazer isso de forma automatizada. Ele vai mandar aqui, sei lá, vamos considerar aqui um valor pequeno, $5, né? Então ele vai pegar $5 e provavelmente aqui
vai aumentar esse número de moedas, né? Vai para 1.010. 1.010. Por quê? Porque ele está fazendo esse processo automatizado. Aí vamos supor que a MMF ela permaneceu estável, né? O preço dela não variou e o preço da CRO começou, por exemplo, a cair, né? Vamos supor que esse preço ele começou a cair, ele começou a tomar variação de preço e aí ele vai fazer o processo inverso. Ele vai pegar parte dessa moeda aqui, ele vai vender e vai comprar mais CROs. Quanto que ele vai comprar e vender? Ele vai depender. Como é feito de forma automatizada, né? Aqui então passou a ser 495, aí depois ele vai comprar mais, pode ser que volte para 502, por exemplo, e ele fica fazendo esse processo de compra, venda, compra, venda, compra, venda, automatizado. Então pode ser que em determinado momento você venha a ter um pouco mais de CRO, um pouco menos de CRO, um pouco mais de MMF, um pouco menos de MMF. Só que, o que é interessante aqui no processo de farming? O ideal mesmo é que esses tokens eles não variem de preço. Tá? O melhor dos mundos é que esses tokens permaneçam no mesmo preço, ou, caso o preço varie, eles variam na mesma proporção e sempre para a mesma direção. Então o ideal é que se a MMF subir, a CRO suba. Se a MMF subir 100%, que a CRO suba 100%. Por quê? Porque isso vai impedir de acontecer a questão do impermanent loss, que é isso aqui que eu vou explicar para vocês. Então, só para a gente recapitular, a gente vai ficar comprando e vendendo de um ponto para outro. Vou apagar aqui essas informações para que a gente possa juntos entender como que funcionaria. Lembra que eu comentei com vocês, né? Que nós temos aqui 500 CROs e nós temos também 1.000 MMFs. O que aconteceria caso a MMF ela fosse um projeto ruim, tá? Não é essa a questão, então considera um projeto ruim. Puxa, a PY aqui está 100.000% ao ano. Isso acontece, tá? 100.000% ao ano. Caraca, é super segura? Não, não é segura. Por quê? Porque o token é um token provavelmente novo ou é um token não muito bom, por isso que está com uma remuneração alta na hora de prover liquidez. E o que acontece se esse projeto ele despenca de preço, por exemplo? Né? Vamos considerar que a MMF ela saiu de 0,5 para 0,1. Então ela teve uma queda aqui, sei lá, de 80%. Né? 80% down. Cara, isso é péssimo. Por quê? Automaticamente, caso a CRO permanecesse estável ou caísse de forma mais gradual, caiu 10%, 15%, automaticamente ele estaria vendendo CROs para comprar MMFs. Então ele estaria queimando esse saldo para acumular mais MMFs, tá? Então ele estaria aqui aproveitando a queda do mercado para tentar acumular mais moedas e a gente poderia chegar aqui no final e ter uma somatória de talvez 50 CROs, tá? E aqui tipo 2.500 MMFs. Mas qual que é a questão aqui? Aqui eu estou só usando o exemplo da MMF, tá? Mas pode ser qualquer token ruim. O que acontece aqui? Quando isso acontece, eu não consigo mais queimar dinheiro, eu não consigo mais vender CROs e trocar por MMFs, porque não tem mais ninguém negociando, ou porque simplesmente as minhas CROs acabaram. Né? Caso o token despenque muito, isso poderia acontecer. Poderia cair tanto o preço que aí você ficaria preso num tipo de token. E quando você fica preso num tipo de token, você tem o impermanent loss. Você perdeu o dinheiro? Não, você não perdeu o dinheiro. Mas o que acontece? Agora você passa a ter 2.500 tokens que não são tão bons e poucos tokens do outro lado que são bons. Então, para que o impermanent loss ele se destrave, você teria que o quê? Depositar mais CROs, certo? Ou esperar com que o mercado subisse de novo da MMF. E caso o mercado da MMF subisse, aí sim, a sua perda impermanente, ela começaria a reverter.
né? Você começaria a reverter esse quadro de que você está travado numa única moeda. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Como que você se previne disso? Botando farming de moedas boas. 2 stablecoins, MMF USDT, por exemplo, CRO USDT, USDC. Eu sempre gosto de fazer pools de liquidez com uma stablecoin, pelo menos. Porque aí você fica numa única variação de preço que é a da moeda e não da stablecoin. Por isso que é importante a gente saber dosar esse tipo de coisa. Mas o impairment loss é isso. Então é você ficar travado num único criptoativo por conta dessa queda repentina dos preços e falta de liquidez do mercado. E como é que você faz para resolver? Ou você espera, ou você espera o mercado reagir, né? Ou você deposita mais dinheiros ali dentro para tentar reverter o quadro. Felipe, o que você acha ideal? Eu acho ideal esperar subir, já que caiu bastante, não vai botar mais dinheiro. Espera subir, né? E caso não suba, aí você vai ter que realizar o prejuízo. Lembrando, só existe prejuízo caso você realize aquela posição, caso você encerre aquela piscina, aí sim você estaria realizando aquele prejuízo. Caso você não realize, você não vai estar perdendo dinheiro ainda até que a piscina ela volte, tá? Então fica aí essa dica. Se vocês têm alguma pergunta a respeito de farming, impairment loss, aproveita para deixar aqui na descrição. Espero que vocês tenham curtido essa aula e a gente se vê na próxima aula.